Bom dia a todos. Hoje nesta Santa Missa nós vamos rezar por todas as almas, pela alma de Expedito Gonçalves dos Santos, João Batista Gonçalves dos Santos, Irivan Soares dos Santos, do Padre Pietro Bom, pelo 7º dia de falecimento de Maria Augusta Ramos, pelo 7º dia de falecimento de Kleber Júnior dos Santos e pelo 7º dia de falecimento de Benedita Ferreira Gonçalves. Ação de graça para Reni dos Santos, Jorge dos Santos, Neuza dos Santos. Nós vamos rezar também pela alma de Alexandre Luiz da Silva e do Senhor Luiz dos Reis do Nascimento, pai da Rosana, falecido anteontem, sexta-feira. Pela alma do Seclerbe Vitorino, pela saúde, anjo da guarda e paz de Paulo Norato de Araújo, Luzineide Moreira, Mateus Moreira de Araújo e Thaís Marcial. Pela saúde, anjo da guarda de Maria Moreira e família, de Fábio Meirelles, Tirso Meirelles, Daniela Pelizoni, Marineide Oliveira, Marilene Oliveira e Lucas Castro. Pela alma do Cícero Rodrigues, Alzira de Araújo e Valdemar Pires de Oliveira. Pela alma de Maria Helena dos Santos, Maria Dedeza Landim, Vicente Saraiva Landim, José Saraiva Landim, Vânia dos Santos e Antônia Ferreira. E pela saúde de José de Almeida. Ação de graças, a pedido do Mário Augusto, pela romaria que ele vai realizar na semana que vem, no próximo sábado, dia 10/12, um pedido de ação de graças. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, José Birelo, Aparecida Moro, José Roberto Cipriano, Nelson Salerno e por todas as almas. Pela alma de Ana Amélia Alvarenga e da dona Irene Enéas do Nascimento e por todas as nossas intenções que trazemos no nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos iniciar a Santa Missa desse segundo domingo do Advento. Também vamos rezar pela saúde e bênção de Edna Matos, pela saúde e bênção do José Jones, diabetes altíssima. Também pela saúde da Maria Lara, da Jéssica, da Marilza, tem que tomar conta da menina, Também um abraço fraterno para o Rodrigo, lá de Bertioga. E também lembrá-los que no dia 8 de dezembro, é quinta-feira, 8 de dezembro, às 7 horas da noite, nos reunimos aqui para celebrar o dia da Imaculada Conceição, Missa da Imaculada. Se possível, participem, é muito importante.
esse dia dentro da preparação para o Natal. E lembrando que no dia 10, no sábado, das 10 às 4 da tarde, nós, como fazemos todos os anos, realizamos aqui a campanha de arrecadação de alimentos, que no Natal junta mais gente, etc., precisando, etc. Eu não sei se vocês estão fazendo aquilo que eu sugeri lá atrás, quando eu falei sobre isso. Pegue uma caixa de papelão, põe ela na sua sala, na sua cozinha. Quando você for no mercado, compra já uma coisinha lá, vai juntando dentro daquela caixa tudo. E no dia 10 é só pegar a caixa, que deve estar cheia, e trazer, né, para a campanha. Não sei se estão fazendo. Porque padre falando de cachorro latindo é a mesma coisa, vocês sabem, né? As pessoas não dão muita atenção. Mas é uma coisa que funciona, né? Você vai juntando devagar, né? E chegando no dia, está tudo certo, tudo em ordem. Mas vamos para frente, nesse tempo de preparação do Natal, já vivendo esse clima de Natal, lembrando as palavras do profeta Isaías: povo de Deus, Deus vem para salvar, não para condenar. A voz de Deus tem que ser escutada com alegria no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos celebrar os santos mistérios de Deus na Eucaristia, instituída pelo próprio Jesus na Quinta-feira Santa. Por isso, reconheçamos os nossos pecados. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém. Oremos. Concedei, Deus onipotente, todo-poderoso e misericordioso, que os cuidados desse mundo não sejam coisas que atrapalhem a nossa vida de cristãos, para caminharmos com generosidade ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentados, ouçamos o texto do profeta Isaías. Isaías capítulo 11, o primeiro Isaías. Ele nos fala sobre a vida. Ele nos fala sobre a vida. Ele relembra o profeta Isaías de um modo comparativo. Ele lembra aquilo que era a vida de nós todos antes da desobediência a Deus. O paraíso. No paraíso não tinha problema nenhum. Não tinha rivalidade, não tinha inveja, não tinha políticos, não tinha nada que atrapalhe a vida humana e também, por extensão, a natureza vivia numa espécie de harmonia. Então, isso que o profeta Isaías nos lembra hoje. Ele fala de coisas assim, ao nosso ver, hoje em dia, impossíveis. Como um lobo pode conviver com uma ovelha? Como é que
Uma criança pequena pode botar a mão dentro de um buraco que tem uma cascavel e não ser mordido por ela, né? São coisas que aparentemente antagônicas, mas que ele relembra aquele tempo lá, que a gente traz dentro do coração da gente, dentro do nosso inconsciente religioso, a gente traz essa vontade que Jesus chamou de reino, né? Paraíso, reino para Jesus é o paraíso, que Mateus mais ousadamente chama de reino do céu, né? Com muito mais ousadia. Então vamos ouvir essa fala do profeta Isaías, reforçando o nosso desejo de querer um mundo realmente de paz, um mundo assim como era. Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, e Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cinguirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Ó meu Deus, dê ao rei o poder de julgar, e a justiça ao filho do rei, que é Jesus. Ele governará o povo com justiça e os pobres com igualdade. Vai fazer florescer a justiça nos nossos dias, e a paz vai chegar até o fim dos tempos. Essa paz vai dominar o mundo, de um mar a outro, de um rio a outro. O pobre será socorrido, o pobre que estende a mão e pede auxílio. O miserável, que é mais pobre que o pobre, ele vai ter amparo. Deus terá compaixão dos fracos e dos pobres e vai defender a vida dos oprimidos. O seu nome será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações. Todos os povos da terra hão de bendizer a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
nascerá a justiça e a paz para sempre, todos. Romanos, dá um lado na Fátima. Romanos, uma beleza. Carta aos Romanos, foi escrito em Corinto, né? Paulo estava em Corinto. Tudo que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis a Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todo mundo merece a salvação, não tem classificação, esse é melhor, aquele é pior, aquelas coisas. Todo mundo merece salvação, diz Paulo. Mas o destaque do que Paulo dá aqui é a questão da acolhida. Acolher é muito importante. A acolhida não é você ficar... Não é bom dia, boa tarde, oi, você tá bom? Ai, como você tá lindo, ai, como você tá feio, ai, como você... Não, não é isso. Para existir acolhida, tem que existir a vontade de acolher. Esse é um problema que foi criado na igreja
a comunidade e aos romanos. Todo mundo era maravilhoso, tudo estava certinho, tudo. E Paulo foi, saiu, virou aquela coisa na comunidade. Uns começaram a se achar mais do que o outro. Aquela velha história. Aí pronto, a comunidade vai para o brejo, degringola. Você tem que ter vontade. É a recepção positiva. Senão não tem acolhida. E para ter isso, ensina Paulo, isso tem que ser de coração. Não é uma formalidade. Né? Não é uma formalidade. Nós temos que ser verdadeiros. Acolher. Ter essa recepção. É igual o Evangelho. Vai ler o Evangelho. Se você, dentro de você, não receber a palavra do Evangelho de uma forma positiva para a sua vida, não adianta. Não adianta ler Evangelho, não adianta ler Bíblia, não adianta nada. Não, nada, porque isso tem que provocar em nós essa mudança, esse melhorar. A gente tem que melhorar sempre. Muito bem, de pé vamos aclamar o Evangelho, se for possível aí, e participar. Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista a pregar no Evangelho no deserto da Judéia. E ele dizia, gritava: arrependei-vos, porque está perto o reino do céu. Foi dele, o João Batista, que o profeta Isaías lá atrás havia dito: uma voz vai gritar no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite o caminho, as veredas. João Batista tinha uma veste tecida com pelo de camelo e uma cintura de cabedal em volta dos rins, aquelas faixas para segurar a postura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. E todo mundo, muita gente ia até lá, gente de Jerusalém, da cidade grande, ia até lá para ver João Batista, para ouvir o que ele falava. E muitos recebiam dele uma espécie de batismo que ele fazia. Uma espécie de batismo precedido de uma confissão dos pecados. Ao ver muitos fariseus, João Batista, quando viu muitos fariseus e saduceus que não acreditavam nele em nada, que vinham lá, ele perdia a paciência. Chamava todos esses de raça de víbora, raça de víboras. Por que vocês estão querendo fugir da ira de Deus que está para vir? Mudem, pratiquem ações verdadeiras que se conformem ao arrependimento que vocês estão querendo. Não pensem vocês que basta dizer: Abraão é nosso pai,
Eu digo para vocês, Deus pode fazer nascer das pedras filhos de Abraão. Porque o machado já está colocado no pé da árvore. Por isso toda árvore que não der fruto, vai ser cortada. Vai ser cortada e jogada no fogo, como faz o lavrador. Eu aqui batizo vocês com água, mas é um batismo de arrependimento. Mas virá aquele que vem depois de mim, e é muito mais forte do que eu. E eu não sou digno de levar as suas sandálias, porque Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Ele tem na mão uma pá, e Ele vai limpar a ilha e vai recolher o que é trigo e guardar no celeiro. Mas aquilo que não presta, a palha, Ele vai fazer uma fogueira e vai queimar tudo ali num fogo, segundo João Batista, que nunca tem fim. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto? Uma beleza, uma beleza, uma beleza. Hoje, em preparação para o Natal, já nos preparando para o Natal, olhamos para essa figura maravilhosa, grandiosa, de São João Batista. Todas as antigas religiões reconhecem João Batista e prestam louvores a João Batista. Nós também. O cristianismo não escapou desse movimento profético. Nem a igreja islâmica, nem os muçulmanos, nem os judeus, ninguém. Todos fazem memória de João Batista. Vocês têm uma ideia? João Batista é tão importante que é o único santo da igreja que você celebra o nascimento dele. Que dia? Nascimento de João Batista? É em junho, não vou falar o dia. Que dia que é? Que dia que é o dia do nascimento de João Batista, gente? Que dia que é, pelo amor de Deus? Olha, pelo amor de Deus, não saber o dia do nascimento de João Batista é demais, né, gente? Estou lascado. 24 de junho. Repare que quando se celebra os santos, normalmente você celebra o dia da morte dos santos. Normalmente. Mas João Batista é o único que é diferente. Você não celebra a morte, você celebra o nascimento dele. E ele tem duas grandes celebrações no ano, 3 na verdade. Dia 24 de junho, o nascimento. A alegria, a felicidade, aquela coisa. Dia 29 de agosto é o martírio, é celebrado o martírio dele, já o final da vida, é martírio. E no advento, na preparação para o Natal, ele também aparece como uma figura muito importante. Um crítico de arte e um poeta ítalo-francês, no final do século XIX, ele conviveu com aquela gente importante, gente nova, gente jovem, que estava querendo uma renovação cultural na Europa, trazendo ventos novos para a cultura, né? Blaise Sanders, né? Famoso, até veio no Brasil esse rapaz, Blaise Sanders veio no Brasil, tem um livro maravilhoso sobre o Brasil. O Picasso era novinho ainda, jovenzinho, adolescente,
e outros grandes. Esse poeta italiano, francês, né? Ele um dia escreveu um poema dizendo justamente sobre essas coisas. Daquilo que parece ser impossível, cresce. Ele disse assim, um poema: certos homens são como colina que se ergue no meio da multidão. Destinam ao longe todo o futuro. Olha para frente. Melhor do que fosse o presente. E com uma nitidez maior do que se tivesse passado. É um grande poeta, escreveu um poema chamado Le Collines, de Guilherme Apollinaire. E eu acho que essa imagem que ele apresenta, que também está na Bíblia, sobre o que esperar do nada ali, como é que parece como é que aquilo vai? Como é que tem pessoas realmente que são pessoas que são gigantes, né? São tão pequenas e ao mesmo tempo tão grandes. Aquele grande poeta alemão também, né? Que viveu a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, Bertolt Brecht, que é até o Milton Nascimento, numa música que eu não lembro o nome da música, o Milton Nascimento cita ele antes de começar a cantar. Ele diz assim, mais ou menos assim, mas é mais parecido com isso. Há homens que lutam um dia e são bons, há homens que lutam muitos anos, também são bons. Mas existem pessoas, minha gente, que lutam a vida inteira. Esses, diz o poeta Bertolt Brecht, dramaturgo, né? Ele diz, essas pessoas que lutam a vida inteira são imprescindíveis. Não tem substituição. São imprescindíveis para a vida, para a história humana, para melhorar, para crescer. E é um pouco João Batista, né? Ele foi assim. A gente poderia enxergar João Batista dessa maneira. Grandioso. Um homem que olhou os tempos. Não vivia naquela mesquinhez ali. Olhou os tempos. João Batista recebeu o Espírito Santo antes de qualquer apóstolo. Depois de Nossa Senhora, é ele que recebe o Espírito Santo. E nunca ele se arvorou em querer ser apóstolo. Nunca. Recebeu o Espírito Santo antes de qualquer apóstolo, ainda dentro do ventre da Isabel, quando Maria chega para visitá-la. Maria, mãe de Jesus. Jesus disse dele, João Batista: digo para vocês que dentre os nascidos de mulher, não há um maior que João Batista. A expressão, vamos explicar aqui, porque dá a impressão que Jesus é doido. Essa expressão, nascidos de mulher, é uma expressão que não se usava. Porque lá no Antigo Testamento, a mulher não presta para nada. Por isso que quando você olha no Antigo Testamento, você vê sempre essas coisas absurdas. Absurda em modo de falar, que era o tempo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Dá a impressão que é o homem que gerou, é o homem que engravidou, é o homem que esperou 9 meses. Não. É porque ali existe um conceito de mulher que não entrou na tradição cultural. Você vê até hoje, isso existe no Oriente, né? Mulher não pode ir no estádio.
de futebol. Mulher não pode dirigir, mulher não pode andar na rua assim, como a gente tem que botar. Tem países que é pior ainda, né? A mulher tem que dar aquela coisa bonita que chama burca, né? Aquela coisa bonita, burca, aquela coisa preta, só tem um quadradinho assim para ela enxergar. Não pode andar sozinha, não pode ficar longe dos olhos do marido. Isso existe até hoje, são tradições, né? São tradições. Não vamos dizer que é assim na prática. Talvez não seja. Talvez não seja. Mas são tradições. Tradições que sem sentido, eu acho. O que para o cristianismo é sem sentido, né? Esse tipo de coisa. Tratar a pessoa. Então, quando Jesus fala nascido de mulher, Jesus está rompendo com a tradição. João Batista, ele devia ter falado certo, assim, dentre os nascidos da família de Zacarias, porque foi Zacarias que gerou, na concepção tradicional. Mas Jesus inverte. Dentre os nascidos de mulher, não há um maior que João Batista. É assim que Jesus fala dele. Com essas palavras, Jesus Cristo revela a identidade de João Batista. Ele é um verdadeiro profeta. Ele é o maior profeta da Bíblia para Jesus. Não é que os outros lá do Antigo Testamento não prestam, não é isso. Eles prestam, tanto prestam que os apóstolos depois releu os profetas, releu Isaías, sobretudo Isaías. Então, ele, para Jesus, na verdade é isso mesmo, João Batista é o maior. Não tem livro dedicado a ele, não escreveu livro, não nada. Mas ele é o maior. Jesus fala de João Batista, e sempre quando ele fala de João Batista, ele fala dentro de um contexto social de conflito, de confusão. Porque nem sempre tudo que Jesus fazia era entendido pelo povo. Jesus ressuscita um menino que morreu. A mãe é viúva. Acabou a vida daquela mulher. Acabou. Porque a mulher, no casamento, no Antigo Testamento, só tem direito a um túmulo, hein? Só. A um cemitério, arrumar um buraco para enterrar. Só isso que tem, é o direito. Acabou a vida. E surpreendentemente Jesus, ao chegar na cidade, vê o enterro do menino. Naim, né? Vê o enterro do menino. E lá, Jesus então ressuscita o menino. Ressuscitar uma criança que morreu. Um menino que morreu. O povo olha aquilo e sabe o que o povo fala? O povo não fala assim, isso é uma ação de Deus, isso é Deus que está fazendo isso. O povo não diz isso. O povo fala assim, olha aí, surgiu um profeta entre nós. Não se refere a Jesus como filho de Deus. Se refere a Jesus como como profeta. Por isso, Jesus sempre está relembrando o João Batista, né? João Batista fez coisas espetaculares, mas ele é sempre olhado como o profeta do deserto. Não é Deus, o João Batista não é Deus, não é Messias, nunca quis ser e sempre falava que não era. Mas ele fez coisas muito boas, conviveu com Jesus no deserto, vocês sabem. Mas a apresentação de João Batista que os evangelistas fazem, tanto Marcos, Lucas e Mateus, João também menciona ele, é de uma impressão extraordinária. Ele é um espetáculo. Sobretudo a sua mensagem, que com certeza provocava uma efervescência em Jerusalém. Finalmente, depois de tanto tempo, o povo dizia: chegou um profeta que fala e faz. Chegou um profeta que fala e vive o que prega. O povo falava assim.
não fez corpo mole. João Batista foi um homem, um rapaz, que morreu jovem. Um rapaz que não usava a religião. Não usava a religião. Como é frequente hoje em dia, né? Hoje em dia muita gente usa a religião. Usa a religião para vários objetivos, né? Que não são nem sempre aqueles mais importantes. João Batista perdeu o pai, o Zacarias, quando ele tinha 19 anos. A mãe morreu quando ele tinha 22 anos. Logo depois ele morre também. E ele faz aquilo que os profetas antigos faziam. Tudo que ele herdou do pai, todo o patrimônio que ele herdou do pai, ele deu para os pobres, doou para os pobres. É um gesto de santidade. Isso é considerado na Bíblia um gesto de santidade. Característica dos santos. Todos os santos fizeram isso. São Francisco fez isso. São João da Cruz fez isso. Santa Teresa d'Ávila fez isso. Santa Rita de Castro fez isso. Todo mundo que você olhar, todos agem assim. Todos precisam de uma liberdade para poder viver a fé de verdade mesmo. E entendem que as certas coisas demasiadas que a gente tem, ao invés de ajudar a gente, atrapalha a gente. E é verdade. Para pensar em você, na sua vida, né? As coisas, quanta tranqueira você tem na sua casa aqui. Se tivesse ou não tivesse, você estaria... Não é verdade? A gente é assim, a gente tem tanta tranqueira em casa. Tem gente que tem 50 pares de sapato. Me diga, para que você quer 50 pares de sapato? Você só tem 2 pés, meu filho. Você não é uma... Como é que chama aquela? Bicho que tem um monte de perninha, esqueci o nome. Centopeia. Você não é centopeia. Para que você quer 30 camisas? Para que você quer 30... Você consegue viver com menos. Você consegue ser feliz com menos. Então, as coisas, ao invés de... Isso é o entendimento dos santos, né? Tem coisa que parece que atrapalha a gente. Parece que a gente fica mais preocupado com as coisas, né? Então, João Batista teve esse gesto de amor, né? Iniciando, então, a decisão final dele. Vamos entregar totalmente a Deus, como ele queria lá no passado. Mas a obrigação dele era cuidar do pai, da mãe. Ele tinha essa obrigação. Ele foi para o deserto. No deserto, viu, Denis, o Douglas? Ele conviveu com um grupo de religioso. Uma seita, na verdade, chamada Essênio. Os essênios viviam na maior simplicidade do mundo, não tinham nada. Viviam ali, não tinha nada. E João Batista também seguiu aquele grupo. Esse grupo não tinha relação sexual, eles se abstinham da relação sexual. Eles entendiam, isso lá atrás, né? Eles entendiam que o relacionamento sexual era uma coisa que atrapalhava a vida da gente. Eles entendiam assim. Que acabava atrapalhando a gente. É verdade que se não for tratado com certo cuidado, o sexo pode ser uma coisa terrível, né? Ao invés de ser uma coisa boa, vira um inferno, vira uma calamidade. É verdade. Então, eles também têm razão também. Quando optam, eles optam. Eles não são impostos. Não é imposto, eles optam por aquilo. Marcos diz que muita gente ia até lá no deserto para escutar o João Batista. E achar estranho. Achar aquilo, né? Porque João Batista pregava a dureza da vida, a dureza da realidade dos pobres.
chamava todo mundo. Nós não podemos conviver com isso. Temos que mudar, temos que olhar para nós e olhar a parte de pecado que a gente tem. A gente tem uma parte de pecado diante do sofrimento dos outros. E aí então, ele inventou esse negócio de batizar, que não é o batismo cristão. O batismo dele é um sacramental. O batismo dele era sério, era uma coisa seríssima. Porque o batismo era, você passa a fazer parte desse grupo. E era tão sério, minha gente, que a pessoa que acabava de receber o batismo ali no Jordão, pelado, né? Lógico, batizava pelado. O João Batista dava um chicote, Dona Fátima, daqueles, assim, um chicote, que nas pontas tinha lâmina. E a pessoa ia receber o batismo, ia no canto ali e ficava se autoflagelando, fazendo autoflagelação. Que era um gesto, é horroroso, é lógico ver isso, mas era um gesto religioso. Eu preciso tirar de mim, através da dor, tudo quanto que não presta, que está dentro de mim. Eu preciso. Então, era sério, a coisa era séria. E Jesus recebeu esse batismo, hein? Jesus. Era o sinal profundo de conversão, de mudança. Você tem que mudar, né? Se arrepender, como ele fala aqui. Os essênios era essa seita, era uma seita judaica. Era uma espécie de subgrupo dos fariseus. Os fariseus, ao contrário, eram pessoas politizadas, manipuladores da religião. Os essênios eram pessoas que tinham desistido de viver em sociedade, não acreditavam mais na sociedade, não acreditavam mais nas estruturas da sociedade. Então iam para o deserto, viver lá, isolados, sem contato com ninguém, não acreditavam mais em nada, só em Deus, só na religião, não acreditavam mais nada. E eles acreditavam mesmo, os essênios, que através deles o ser humano podia preservar uma espécie da pureza, preservar a pureza, que Deus nos fez assim. Deus não fez a gente impuro, Deus fez a gente puro. O profeta Isaías relata lá, capítulo 11. Mas João Batista é anunciador da esperança. Ele falava que Deus tinha tomado a decisão final de salvar todo mundo. E João Batista falava sempre: todo mundo merece a salvação. Não importa o que é, o que deixa de ser, o que foi, o que vai ser, não interessa. Todo mundo merece salvação. Deus olha para a gente assim. E é por isso que os evangelistas resumem a missão do João Batista à luz de Isaías, o profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, prepare o caminho do Senhor. Reúna o povo verdadeiro. João Batista fazia parte do caminho de Jesus. Caminhos que se encontram no deserto. João Batista faz parte de um mesmo tempo de anunciar o reino do céu. Ele também quer o paraíso de volta, o João Batista. Jesus também quer. O povo também quer. O povo que crê também quer. Então, João Batista, ele não está separado de Jesus. Ele caminha junto com Jesus. E Jesus caminha junto com ele. Jesus deu continuidade ao João Batista. Deu continuidade. Jesus, João Batista, dá autenticidade a Jesus. Quem era Jesus?
Era alguém que participava lá do grupo do deserto, viveu lá muito tempo, com a mãe dele, que certamente foi junto. Teve aquele momento grandioso, aqueles anos de renúncia completa da vida. E o João Batista, ele autentica a missão de Jesus. E diz para todo mundo: Jesus é mais forte do que eu. Eu não sou digno, ao menos, de tirar as sandálias do pé dele. Eu batizo vocês com água, isso não tem importância, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vai limpar de vocês a imundície que está no coração de vocês, a imundície que está na cabeça de vocês, a imundície que está na sociedade. Olha o que João Batista fala de Jesus. E Jesus depois fala de João Batista também. Fala da importância do João Batista. Autentica a missão de João Batista. Mateus destaca a pregação do João Batista. Primeiro grupo que vai lá. Mateus destaca esse primeiro grupo, não sei porquê também. Muita gente ia lá, mas Mateus faz questão de falar desse primeiro grupo, que são os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram pessoas conservadoras na aparência, mas na prática não era. Era gente falsa mesmo. Eu olhava e falava, mas na prática, entendeu? Não era nada disso. Os saduceus eram dois grupos de gente rica. Os saduceus eram um grupo de gente rica que não acreditava na ressurreição, achava esse negócio de ressuscitar morto, isso era uma bobagem. Morreu, acabou e fim de papo. Eles achavam isso. E a primeira palavra de João Batista para essa gente é de víboras, pessoas peçonhentas, venenosa, fermento mau, fermento estragado. Ele fala sobre isso para essas pessoas. Porque eles acreditavam que já estava salvo, já estou salvo. Já estou salvo porque eu sou judeu, puro, legítimo, estou salvo. E João Batista retrucava, vocês param com isso. Não fique pensando assim, Abraão é meu pai, então já tem proteção, já estou no céu, já vou direto para lá. Não, João Batista falava, não, isso não é verdade. E por isso que ele fala das pedras. Deus tem mais poder que vocês não percebem isso? Deus tem mais poder que vocês, Deus pode fazer essas pedras filhos de Abraão. Não é vocês que têm poder, não é vocês que decidem. O tempo de refletirmos domingo passado, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Você vive, meu filho, porque é Deus. O seu tempo não é seu tempo, é o tempo de Deus. Cada dia da sua vida, Deus fala, exista. Não é pecado falar, não tenho tempo. É pecado falar, não tenho tempo, estou cheio de coisa, não tenho tempo de rezar, não tenho tempo de ir na missa, não tenho tempo de nada. É pecado. Porque não é o seu tempo. Não é você que manda no seu tempo. Domingo passado a gente falava sobre isso. E João Batista falava essas coisas para as pessoas. Claro, mude o jeito de pensar. Tente outra vez, né? Como dizia o Raul Seixas, tente outra vez. Mude o jeito, é possível a gente mudar esse jeito horroroso de viver, de pensar. Horrível. Ninguém vai escapar do dies irae. Ninguém vai escapar do dia da ira de Deus. Ninguém. Então tudo que você acha que é importante, que está acima, que está abaixo, não sei o quê, esqueça. Não é assim.
Ninguém vai escapar do dia da ira. Opa, isso daí incomodava. O João Batista falava sobre isso e se incomodava. O poder de Deus é maior que o seu poder. O poder de Deus é maior que tudo. Do seu dinheiro, das suas coisas, das suas tralhas, tudo que você consegue. O poder de Deus é maior. Porque Deus tem poder de transformar as pedras em filhos de Abraão. Claro que os fariseus e os saduceus davam risada. Esse homem é doido. Era assim a reação dele. Mas agora vem um outro grupo que Mateus destaca. Um grupo que rejeita, que finge. Bando de fingido que está cheio. Cheio de católico fingido, evangélico fingido. Está cheio. A maior parte dos grupos religiosos é tudo fingimento. A maior parte. A maior parte é assim. Mas tem um segundo grupo, que Mateus destaca, que é o próprio grupo do João Batista. E quando ele fala para o grupo dele, ele fala como se ele estivesse dependendo de Jesus. Por isso que ele usa essa frase, aquele que vem depois de mim. O fato é que a vida de João Batista e a vida de Jesus de Nazaré é o mesmo caminho, é o mesmo arco, é a mesma atmosfera profética, como diz Lucas no início do seu evangelho. Lucas tem essa preocupação tão grande de contar a gestação do João Batista, ao mesmo tempo a gestação de Jesus. Ele vai contando. Capítulo 1 de Lucas é a mesma atmosfera. E para compreender a efervescência da fé cristã, é preciso entender as diferenças que Paulo chama na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 6, de graça que foi dada. A gente entender que o outro não é meu inimigo, que a gente é complemento, Paulo chama de graça. É uma graça que é dada por Deus, não é a gente que desenvolve isso. Porque se depender da gente, é o inverso, né? É o inverso. A graça que foi dada por Deus, Romanos capítulo 12, versículo 6. Somos complementos. Todos nós fazemos o mesmo caminho, estamos no mesmo caminho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Vamos em súplica e prece ao Deus de toda esperança que caminha conosco. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Todos. Deus de toda consolação, nós vos suplicamos pela igreja para que o Papa Francisco, os bispos e todos os pastores do vosso povo transmitam a fé e a esperança pela vivência da caridade fraterna e do cuidado
com os pobres, nós vos suplicamos. Realizai em nós a vossa promessa de paz, para que, livres dos conflitos e guerras, seja feita a vossa justiça aos excluídos e injustiçados, nós vos pedimos. Fortalecei a saúde dos doentes, dai esperança aos desanimados, consolai os que estão passando por alguma provação e enchei-nos de vossa santa alegria, nós vos pedimos. Ouvi, ó Pai bondoso, as orações que vos dirigimos. Enviai o vosso Santo Espírito para que sejamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Para a glória do seu nome, para o nosso bem. Olhe, Senhor, com bondade para esse povo que está aqui, hoje de manhã aqui. Senhor, olhe para as humildes ofertas, olhe pelas orações que eles estão dentro do coração fazendo, olhe para a consciência deles todos e que nos ajude com a tua misericórdia, Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, nossa salvação, te dar graças sempre em toda parte, por Cristo Senhor nosso. Foi Ele que os profetas lá atrás anunciaram, que a Virgem Mãe esperou com amor, que João Batista proclamou estar para vir, e mostrou Ele presente mesmo no meio de nós. É Ele que nos dá a graça de nos preparar com alegria para o mistério do Natal, o mistério do nascimento de Jesus, a fim de nos encontrar sempre vigilante na oração, não deixando que nada nesse mundo se torne obstáculo para que desvie os olhos da gente do menino Jesus. Sempre
celebrando os verdadeiros louvores. Por isso, com os anjos e os santos todos no céu, proclamamos a tua glória, cantando numa só voz. Senhor é santo. Verdadeiramente santo, verdadeiro, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na tua presença, em comunhão com toda a igreja no mundo inteiro, quando celebramos esse primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite, na hora em que Ele se entregava para, por vontade própria, sofrer a morte, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé para que o mundo seja salvo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste hoje aqui na Tua presença, para te servir nesses santos mistérios. Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja esparramada por toda a terra e tornai a Igreja mais perfeita na caridade, na prática do amor verdadeiro, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e todos aqueles que estão de verdade mesmo, de coração, a serviço do povo de Deus, do povo mais pobre. Lembrai-vos também de nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Dona Maria Augusta Ramos, o seu Kleber Júnior dos Santos, a Dona Benedita Ferreira Gonçalves e tantas outras pessoas na nossa paróquia que a gente tem saudade grande. A gente sabe que está com Deus, ajudando Jesus lá a servir para aquele povaréu todo lá. Mas a saudade sempre está no coração da gente, sempre. Todas essas pessoas que partiram desse mundo, admiti-os na luz da Tua presença. Senhor, tenha misericórdia de nós. Dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com os bem-aventurados, verdadeiros e legítimos apóstolos, e todos os santos, que desde o começo do mundo sempre viveram, conviveram com a Tua amizade, para a gente também aprender a cantar louvores mais verdadeiros, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Não se esqueça, dia 8 de dezembro, hein? 7 da noite, dia da Imaculada Conceição. Dia muito importante para o Natal. Rezemos então, fiéis aos ensinamentos de Jesus, nosso Salvador, a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje ao mundo a paz que a gente tanto precisa, para que, ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa, a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber do Senhor para a vida eterna. Amém. De vós, Senhor, não permita isso. Nada separe a gente. Levanta, povo de Deus, que pertence à igreja, a Jerusalém do céu. Veja a alegria que Deus vem nos entregar no Natal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Muito bem. Vou falar de novo, porque eu sei que o Dr. Alzheimer de vez em quando passa a mão na cabeça da gente. 8 de dezembro, missa da Imaculada, 7 horas da noite. Dá um jeito de vir participar, é muito importante pro Natal. Como é que você vai celebrar o Natal largando a mãe do lado? Que negócio é? Não pode, né? E todos estão se preparando para o Natal, eu acredito, né? Mas não se esqueça de se preparar para o Natal espiritualmente, isso é muito importante. A família reunida, faz lá uma festinha se for possível, se der também, né? Porque hoje em dia a gente não sabe mais, né? Diz que vai vir uma Covid-23 aí daquela boa mesmo. Eu me livre guarde de novo, não. Pelo amor de Deus. Você se cuide, minha gente. Se cuide. Enquanto a ONU, a Organização Mundial de Saúde, não falar o mundo está livre da Covid, se cuide. Entendeu? Não bobeie. A vacina que nós estamos recebendo, ela não é uma vacina definitiva, ela é provisória. Ela ajuda, mas não resolve. Enquanto não tiver isso, se cuide. Não é brincadeira, né? E todo mundo que já pegou Covid, que é uma grande quantidade de pessoas, não se iludam. Ah, não sei, eu já peguei, não vou pegar mais. Não é verdade. Entende? Não é verdade. Existem sequelas que ficam no corpo da gente, que uma hora vai aparecer. É problema de coração, é problema de rim, é problema de cabeça, é problema não sei de quê. Uma hora vai aparecer, então não bobeie, né? Se cuide, né? Não é verdade? Todo mundo está esperando o Natal. Você também está? Você? Está preparando para o Natal? O que foi? Matheus Tavares da Silva.
O nome dele é Mateus. Muito bonito. Mas eu quero saber o seguinte, você está preparando para o Natal já? Está preparando? Tem árvore de Natal na sua casa? Tem? Tem presépio na sua casa? Tem. E vai ganhar o que de presente? Dinossauro. E o quê? Dinossauro? Que beleza. A árvore de Natal é muito importante também. Sabia que a árvore de Natal tem um sentido, né? Ela é assim, né? Porque ela simboliza isso, né? A espiritualidade. É por isso que ela é assim, desse jeito. E não o inverso, ela não é o inverso. Ela começa maiorzinha aqui, depois vai afinando, afinando, afinando. E lá no... Isso é muito antiga, tradição muito antiga de árvore de Natal, viu, gente? E lá em cima, normalmente, se coloca uma estrelinha, né? Uma coisa assim, um anjinho, sei lá o que as pessoas colocam. Porque tem esse sentido. Celebrar o Natal é crescer na espiritualidade, né? Crescer na espiritualidade. Ele também está se preparando para o Natal, ele... Como é que ele chama ali? Como é que você chama, rapaz? Cara de jogador de futebol. Você tem cara de jogador de futebol. Tem cara de jogador de futebol. Está preparado para o Natal já? Hein? Ângelo Miguel. Vai ter o quê? Ângelo Miguel. Ângelo Miguel. Ângelo Miguel. O nome desse, lógico, vai ser mais santo que um Ângelo. Ângelo Miguel é mais santo. Mas já tem árvore de Natal na sua casa? Fez? Sim. Tem presépio na sua casa? Presépio, com o menino Jesus. Não precisa ser um monte de coisa igual isso aí, não. É o pai, a mãe e o menino Jesus. E um anjinho ali. O anjo já tem, o anjo já tem. Né? Você vai ganhar o que de Natal? O que você vai ganhar no Natal? Presente. Você vai ganhar de Natal? Eu quero o de Natal e o Papai Noel. Não, o Papai Noel ele vai vir, que é uma tradição antiga também, né? Vocês sabem, a história do Papai Noel é muito antiga. Uma tradição muito, muito antiga. Que era um bispo, né? O Papai Noel era um bispo. Era um bispo o Papai Noel, a história muito antiga. Era um bispo que no Natal dava presente para as crianças pobres, aquelas crianças bem... Né? Oi? São Nicolau, era um bispo, né? Lá, minha filha, tem milhares de anos isso. Aí depois, é claro, foram mudando a cara do Papai Noel, né? Foram mudando. Botaram ele para morar no Polo Norte, tudo lá, aquela coisa. Mas a tradição era uma pessoa católica, né? Que na época do nascimento de Jesus dava presente para as crianças bem pobres mesmo. E cuidava, né? Dava comida, essas coisas. Ficou né? Ficou naquela coisa. E aí depois inventaram trenó, rena, que voa, aquela coisa, isso tudo é outras coisas. Mas a raiz do Papai Noel é uma história católica, né? É um homem, um ser humano que se preocupava com os mais pobres, né? Tá certo? Dona Fátima está se preparando para o Natal direitinho. Todo mundo, vocês aqui também estão. Hein? O que vai ter no Natal lá na casa dos seis aí? Vai ter alguma coisa? No Natal. Não vai ter nada na casa de vocês no Natal? Tem uma árvore, não tem um presépio. O mais importante não tem. Não vai ter nada? Uma jantinha, uma coisinha boa? Eu sei que ia ganhar o quê do Papai Noel? Juízo, né? Pede para ele, eu quero mais juízo. Juízo é bom. Me dê discernimento. E você? Você é namorada dele? Peça juízo. É o melhor presente que Deus dá pra gente. Ah, tá. Então eu tava pedindo pro lugar errado. Oh, Eu tava pedindo pro lugar errado. eu não entendi o que ele falou. É que eu peço uma dose de juízo em todo lugar, eu nunca consigo. Pede o quê, Uma mano? dose de juízo. Não é dose, tem que dar tudo. Tem que dar tudo mesmo. De uma vez mesmo. Tem que dar. Pedir juízo. Vocês são jovens. Eu fico imaginando vocês daqui a 60 anos. É sério.
O mundo, meu filho, hoje está num caos tão grande que a ciência ensina que se continuar nesse ritmo de destruição que a gente está vivendo, daqui você não vai... Hoje ele tem quantos anos? 16. E você? 16. Também? 16 anos, mas 60 anos dá quanto? 70 aí? 86. Quanto? 7,6. 7. Olha, torça para viver até lá. Porque, pelo que você está falando, está destruindo tanto. Sim, bastante. Que vai chegar uma hora que você não vai ter ar para respirar em São Paulo. Já imaginou? Eu fico olhando vocês assim, fico pensando daqui a... Como é que vai ser? E eu vejo vocês tão sossegados, assim, tão despreocupados, né? É assim, sem ter essa preocupação. Tem que lutar para defender a Amazônia, não deixar queimar. Não pode. Isso é uma transformação aqui, meu filho. Eu vejo eles tão assim sossegados, né? É verdade. Futuro. Pensar no futuro. E não é justo, né? A gente ter vivido algum tempo aí, né? Acho que a gente vive até demais, eu acho. A gente ter vivido algum tempo e eles não ter direito, né? Eu acho um crime isso, né? Mas enfim, bom Natal. Se a gente não se vê. Tomara que Deus dê o presente que vocês precisam, viu? Amém. Eu não sei o que é, mas tomara. Mas eu peço sempre juízo. Deus me dê juízo. Me dê paciência, porque a gente tem vontade, às vezes, de, né? A gente vê tanta coisa, a gente tem vontade de sair correndo pelado, arrastando lata na rua, sabe? Caça-sapo com bodoque. No meu tempo, caça-sapo com bodoque. Tenta, cara, não dá certo, não consegue. Vem, gente, vamos lá. É verdade, a gente vê tanta coisa, o quê? Olha a minha árvore de Natal. Olha a minha árvore. Ah, de Natal, a sua árvore? Olha, a sua árvore é chique, rapaz. Isso é shopping center, não? Foi eu que fiz com o papai e a mamãe. Ah, olha aqui o presépio bonito do lado, tá vendo? Aqui, vou mostrar para esse homem que ele não conhece presépio. Nessa idade, vem aqui, é seu. Olha aqui, nessa idade esse homem não conhece o presépio. Olha aqui, ó. O presépio é esse aqui, tá vendo? Ela sabe. Coisinha simples, não é igual essas. Tá vendo? Bonito, hein? Que bonita a árvore, hein? Nossa, tem tudo aqui também. Bonito, hein? Parabéns. Oi? Eu não conheci o presépio. Ele só não tem. Menino, o presépio é fundamental, importantíssimo. Pode nem ter árvore, mas o presépio tem que ter. Muito bem, vamos de pé, agradecer a Deus. Vocês tenham saúde, coragem, não desanimem, viu? Não desanimem. Eu sei que ele tem vontade de largar de mão de tudo, mas não faça isso, entende? Ouçam as palavras de Jesus, os grandes ensinamentos de Jesus. As diferenças nos ajudam a caminhar melhor, a melhorar, porque são capacidades diferentes, né? Ninguém tem a plena capacidade de tudo, ninguém. Isso que Jesus ensina. Jesus é diferente de João Batista. E o João Batista, embora tenha sido mais radical, ele não é diferente de Jesus. Um complementa o outro, um ajuda o outro, um faz a gente entender o Evangelho. Os dois ajudam. O Senhor esteja convosco. Espera um pouquinho aí. O que é que você veio atrapalhar seu filho? Não ia atrapalhar O que é isso? Vou mostrar a foto do menino. Ah, o Buiú! É, ele, a missa dele agora. Meu, não acredito. É por isso que eu tô vendo. Espera um pouquinho. Não acredito. O Buiú morreu? Eu nem sabia o nome verdadeiro dele. Eu sempre chamava de Buiú. Não acredito. Não acredito. Não, vocês estão brincando. Morreu de que o Buiú? Úlcera no fígado virou tumor. Quê? Úlcera no fígado, aí virou um tumor. Câncer. Nossa Senhora Aparecida. Não acredito. Foi para junto da sua mãe. Tá lá com a sua mãe.
O Buiú era o que dele? Tio? Menino, seu tio Buiú? Cadê o tio Kleber? É o Kleber que ele chamava? Eu nem sabia o nome, sabe porque ele dá tanto para chamar ele de Buiú? Que eu nunca atinei pro nome. Nossa Senhora Aparecida. Ô Neuza, você que tem a foto aí do Buiú, põe lá naquele negócio. Cadê? Onde é que tá? Tá vendo? Some tudo, a gente é assim. A gente fala, some tudo. Põe lá na página lá sua lá. Né? Colocar lá. Põe Buiú. Não precisa botar o nome oficial. Ninguém sabe o nome oficial dele. Todo mundo conhece ele por Buiú, gente boa. Tá com a mãe dele. Sabe que a mãe dele, você sabe que sua mãe amava o Buiú, tinha um amor pelo Buiú. Uma pessoa, um rapaz jovenzinho. Que tristeza, né? Aí ele conheceu ele, pequenininho, né? Desde que ele era pequenininho, né? Buiú estava com quantos anos? 41? Nossa Senhora Aparecida. Ele era pequenininho. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês, hoje e sempre.